Você sabia que já teve diretor de fotografia vencendo o Oscar sem estar indicado na categoria? Pois é, conheça essa história em mais um vídeo da série Memórias do Oscar. Antes de continuar, eu só queria pedir para você aí que está me acompanhando, dar like nesse vídeo, compartilhar o material, se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações no sininho, porque isso é muito importante para o YouTube entender que você está gostando do material e começar a recomendar para mais pessoas e assim o canal cresce, beleza? Pessoal, a história de hoje vem da temporada de premiações 1935. Um período em que a academia passava por sérios problemas de representatividade e sofria boicotes de todos os lados. Já tem um vídeo bem completo aqui no canal sobre as razões que levaram à fundação da academia lá no final da década de 1920 e os objetivos que ela tinha. Se você quer aprender um pouquinho mais, clique no link que apareceu aí na sua tela. Mas para simplificar a história, eu vou dizer que um dos principais objetivos era a representatividade dos profissionais de cinema. E aqui eu estou usando o termo representatividade para falar de classe, ou seja, uma organização que falasse pelos cineastas e realizadores dentro das suas diversas funções, e a representatividade sindical para questões trabalhistas. Esse era um dos objetivos mais ousados da nascente instituição, até porque colocava patrões e empregados dentro de um mesmo guarda-chuva. E não demorou muito para isso começar a dar errado. Logo no início da década de 1930, com os Estados Unidos mergulhados nos efeitos da Grande Depressão, os problemas financeiros chegaram até Hollywood e os estúdios precisaram começar a negociar redução de salários. Claro que isso desagradou muita gente e a academia foi vista como alguém que não soube mediar esse processo. Por um lado, você tinha os donos dos estúdios, os representantes que empregavam aquelas pessoas que tinham problemas de pagamento, até porque o então presidente Roosevelt decretou alguns feriados bancários. Isso limitava a circulação de dinheiro e dificultava os pagamentos. Do outro, os próprios trabalhadores que viam abusos nesses cortes ou reduções temporárias de ordenado. Como essas premissas não foram satisfatoriamente resolvidas, a questão da representatividade acabou desmoronando. E aí, vários dos profissionais se distanciaram da academia e acabaram fundando os seus sindicatos de classe. Em abril de 1933 foi fundado o Sindicato dos Roteiristas. Pouco tempo depois, em julho do mesmo ano, foi a vez dos atores, e em janeiro de 1936 é fundado o Sindicato dos Diretores. Ou seja, das 5 juntas fundadoras da academia, 3 já tinham fundado os seus próprios sindicatos. E para vocês terem uma ideia, alguns dos entusiastas do Sindicato dos Diretores, por exemplo, incluíram Frank Borzage e Lewis Milestone, ambos com 2 Oscars vencidos pela academia. Além disso, esse sindicato também teve o apoio de King Vidor, um nome com muita influência no meio. Nessa altura do campeonato, a academia percebe que está passando por uma das maiores crises da sua história, e eu diria que foi a maior crise nesses 93 anos até hoje, e esses 3 sindicatos começaram a organizar boicotes à cerimônia relativa aos filmes de 1935. O tom era realmente pesado e chegava a ameaçar a própria existência da academia. Para vocês terem uma ideia, olha só essa declaração do então presidente do Sindicato dos Roteiristas. Abre aspas. Nós consideramos que a academia é um sindicato patronal que não tem nada a ver conosco. Acreditamos que nossos membros não devem ligar-se a ela sob nenhuma circunstância. Fecha aspas. Uma publicação interna da época feita pelo Sindicato dos Diretores foi ainda mais dura. Abre aspas. Ninguém pode respeitar uma organização com o pomposo título de Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que falhou em todas as suas funções inicialmente assumidas. Quanto mais cedo ela for destruída e esquecida, melhor para a indústria. Fecha aspas. Nessa época, gente, a academia tinha mais ou menos 640 membros. E ela acabou decidindo que, de forma excepcional, as pessoas poderiam votar na eleição final para os vencedores do Oscar em qualquer nome que tivesse feito um trabalho elegível em 1935. Em outras palavras, cada um estava liberado para votar como quisesse, independente de quem estava indicado em cada uma das categorias. Não era a primeira vez que isso acontecia, até porque essa crise se arrastou pelo menos desde 1933, mas do ponto de vista prático, isso nunca gerou nenhum resultado diferente do esperado. Nos anos anteriores, sempre acabava vencendo um dos indicados mesmo.
No entanto, nesse ano específico, a Warner viu aí uma oportunidade para promover as suas próprias obras e acabou fazendo um lobby muito pesado a favor das suas produções. O Jack Warner, chefão do estúdio na época, chegou a mandar um memorando interno para todos os seus funcionários que eram membros da academia, sugerindo que eles deveriam votar apenas em produções da Warner em todas as categorias. E uma das principais apostas da Warner naquele ano era a superprodução Sonho de uma Noite de Verão, adaptada da obra de William Shakespeare e que tinha no elenco Dick Powell, Olivia de Havilland, James Cagney e Mickey Rooney. O filme inclusive também estava indicado na categoria principal de melhor filme e já tem uma análise exclusiva aqui no canal do Meu Tio Oscar. Se você perdeu, acesse os arquivos e confira. Os indicados ao Oscar de melhor fotografia de 1935 foram Ray June, um profissional experiente, querido dentro da área, com quase 200 filmes no currículo ao longo da carreira e que tinha inclusive sido câmera durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi indicado pelo filme Duas Almas Se Encontram, dos estúdios Samuel Goldwyn, dirigido por Howard Hawks. It seems to have stopped raining. I think we'd better go. I kind of had an idea we were never going to leave here, but I guess that's impractical. I'm afraid it is. O segundo indicado foi Victor Milner, vencedor do Oscar de melhor fotografia no ano anterior pelo filme Cleópatra. Aqui ele estava indicado pela produção As Cruzadas, dirigido por ninguém menos do que Cecil B. DeMille e produzido pelos estúdios da Paramount. Oh, men of England, the battle cry has sounded. England is at war! E finalmente, o terceiro indicado era Greg Toland, um dos mais brilhantes diretores de fotografia de sua época, à frente do seu tempo, que venceria em 1939 pelo filme O Morro dos Ventos Uivantes e também seria responsável pela fotografia espetacular de Cidadão Kane. Aqui a indicação aconteceu pelo filme Os Miseráveis, baseado na obra clássica de Victor Hugo e que também estava indicado na categoria principal de melhor filme e por isso mesmo você já tem uma análise completa dele aqui no canal do Meu Tio Oscar. A produção foi da 20th Century Pictures. Monsieur Madeleine? You are Monsieur Madeleine? My name is Javert. I am the new Inspector of Police assigned to this district. No entanto, o vencedor não foi nenhum desses três profissionais. Quem acabou levando o Oscar de melhor fotografia de 1935 foi Hal Moore, pelo filme Sonho de uma Noite de Verão. Ou seja, a estratégia da Warner na época acabou funcionando nesse caso específico. Foi a única vez que isso aconteceu na história da academia e dificilmente isso vai se repetir. That must needs be sport alone, and those things do best please me. That befalls preposterously. Os relatos que a gente tem daquele período dão conta que o pessoal ficou espantado com o resultado, mas não dá para colocar suspeição nessa apuração, até porque a partir daquele ano, 1935, foi contratada oficialmente a Price Waterhouse para fazer toda a apuração dos votos. Agora, um fato até engraçado. O Hal Moore não estava presente lá na cerimônia, até porque não tinha sido indicado. Mas quando foi anunciado o resultado, a academia acabou telefonando para a casa dele para avisar que ele tinha vencido o Oscar. E ele prontamente se arrumou, se vestiu, ele e a esposa dele, e eles foram então lá para a festa, e por isso que ele conseguiu chegar a tempo de pegar a sua própria estatueta. E assim, Hal Moore se tornou um caso único na história da academia de um vencedor do Oscar em uma categoria competitiva sem ter sido indicado anteriormente. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. Else the puck a liar call. So good night unto you all. E aí pessoal, gostou de saber sobre essa história? Já sabia desse caso ou foi novidade? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo para deixar a sua mensagem, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser uma sugestão, o que você quiser. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho porque é muito importante para a gente. Eu volto com mais memórias do Oscar no próximo vídeo da série e enquanto isso, curta todo o conteúdo que vem 3 vezes por semana aqui no canal do Meu Tio Oscar. Te espero aqui.